Chegamos na nossa terceira aula dessa caminhada com o Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo são aquelas mulheres que são mais fortes, que são mais resistentes, que são mais resilientes, são aquelas mulheres que realmente conseguem olhar mais longe e perseverar até o fim. Não porque são mulheres mais fortes do que as outras, mas porque são mulheres que buscam a força no Espírito Santo. Então, no dia de hoje, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre os dons carismáticos. Nós já vimos os dons infusos, que são dons que recebemos no nosso batismo, que são ali instrumentos e meios para a nossa santificação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os dons carismáticos. São dons do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo me dá para que eu coloque a serviço do meu irmão, para que eu coloque a serviço de outra pessoa. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: o que eu posso fazer para receber esses dons? E aí lá, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13, diz assim, ó: E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe daria porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, se você deseja o Espírito Santo, é preciso pedir, porque aquele que pede, recebe, e é desejo do nosso Pai do céu nos dar o Espírito Santo. É desejo de Deus que eu e você sejamos cheias, repletas, transbordantes do Espírito Santo. Então, Juliana, como é que eu faço para ter esses dons? Desejar e pedir. Eu preciso desejar isso e eu preciso pedir isso, porque aquele que pede, recebe. Então, o quanto você tem pedido o Espírito Santo, o quanto você tem desejado estar cheias desses dons do Espírito Santo. Aqui, para começar essa aula, é isso que o Senhor está nos dizendo. Eu tenho desejo de te dar o Espírito Santo, minha filha, e de dá-lo sem medidas, mas é preciso pedir, porque aquele que pede, recebe. Então, o primeiro passo da aula de hoje sobre os dons carismáticos é preciso desejar e é preciso pedir, tá bom? Vamos conhecer agora quais são esses dons, né? Os dons que o Espírito Santo nos dá para que nós coloquemos a serviço dos irmãos, das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho. Os dons do Espírito Santo, eles não são somente para quando você estiver na sua comunidade, em algum grupo de oração, em alguma atividade religiosa. Os dons do Espírito Santo é para que você, na sua vida cotidiana, esteja ali, cheia desses dons, para que você vá colocando ali, ó, a serviço das pessoas ao seu redor, tá bom? Então, nós vamos estudar os dons que estão, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito. Há diversidade de dons, ou seja, tem muitos dons,
mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos vendo que é o mesmo Espírito que opera tudo, mas são vários dons, são vários ministérios e a cada pessoa é dado um dom para proveito comum. Então, vão existir aquelas pessoas que vão ter o dom de sabedoria, outras vão ter o dom de ciência, outras vão ter o dom da fé, outros vão ter o dom de cura, de milagres, para que cada um use isso em favor do reino de Deus. Então, é igual o corpo humano. Tem o olho, tem o nariz, tem a boca, tem o pescoço. Então, tudo isso é parte do corpo. Qual é melhor? Nenhum. Não tem parte boa ou parte ruim. Por quê? Para o corpo humano funcionar, um depende do outro. E assim também são os dons. Então, não existe um dom melhor ou um dom pior. Todos esses dons operam em favor da glória de Deus, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o dom de sabedoria. O que é o dom de sabedoria? O dom de sabedoria é você falar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Então, o dom da palavra de sabedoria são aquelas palavras quando são ditas e mudam toda uma realidade. O exemplo que nós estudamos foi o exemplo de 1 Reis, né? Tinha ali 2 mulheres que apareceram para o rei com uma criança morta e uma criança viva. E uma tava falando, essa criança viva é minha, a criança que morreu é a dela. E a outra falava a mesma coisa, não, essa aqui é a minha. E aí o rei ficou ali naquele momento sem saber o que fazer, né? Porque ele tinha 2 mulheres que se diziam mãe de uma criança viva. E aí, então, pelo dom de sabedoria, pela palavra de sabedoria, ele disse, vamos cortar a criança ao meio. Então, naquele momento, através daquela palavra, a verdadeira mãe falou, não, tudo bem, então pode entregar para ela. E ali ele viu que realmente a verdadeira mãe era aquela que estava renunciando à criança em prol da vida dela. Então, a palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, é quando você tem essa palavra certa, que resolve, que dissolve. Às vezes tá aquela situação toda engrenhada, emaranhada, e aí vem a palavra de sabedoria e se dissolve, resolve um conflito, resolve uma situação. E isso tudo é para o outro. Então, às vezes, a briga entre os irmãos, que a mãe precisa ter essa palavra de sabedoria. Às vezes é num conflito conjugal, que a esposa tem que ter essa palavra de sabedoria. Às vezes é em algum conflito do marido com o trabalho, ou algum conflito do esposo que ela precisa ter essa palavra de sabedoria. E muitas vezes nós estamos aí errando e errando muito, porque não estamos falando palavras do Espírito, mas palavras do nosso querer, do nosso egoísmo, da nossa vontade. Então, a palavra de sabedoria é uma palavra do Espírito que age e transforma toda uma realidade. Depois, o dom da palavra de ciência. Esse dom é um dom muito bonito. É o dom que revela a raiz do problema, né? Então, assim, quantas vezes você sente você está com febre? A febre não é a doença, a febre é o sintoma. Então, qual que é a raiz dessa febre? É a doença. Então, o dom de ciência, ele dá a graça à pessoa a entender a raiz do problema. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Juliana,
Ai, meu marido tá difícil, meu marido não sai do videogame. O problema não é o videogame. O problema, o videogame é um sintoma de um problema. Então, o dom de ciência é esse dom que nos ajuda a identificar a raiz da coisa. O sintoma aparece, mas eu não vou tratar o sintoma, eu preciso agir na causa, né? E um exemplo disso é o que o nosso Senhor Jesus faz com a samaritana. Então, ele encontra a samaritana e de forma proposital, eles não falavam com os samaritanos, mas de forma proposital ele fala com a samaritana e ela fala, né, mas você não pode falar comigo, aí ele dá-me de beber. Aí ela, você me pedindo água, e aí ele fala, vai lá, chama o seu marido e volta aqui. E aí ele foi na raiz do problema da vida da samaritana. Porque ela não tinha marido. Porque ela era uma mulher da vida. Ela, né, dizem ali os estudos que ela era uma prostituta. E ali ela se converteu. Ali ela encontrou a cura. Ali ela se libertou. Então tudo que ela estava vivendo era sintomas de um problema. Uma vida desordenada. Então, esse é o dom de ciência, é o dom que nos ajuda a ver além do sintoma. E esse é um dom necessário na nossa vida. Quantas vezes os nossos filhos, eles estão dizendo algo que por trás é outra coisa? Então, o dom de palavra de ciência nos ajuda a enxergar além e não ali de acordo com as minhas emoções que vão me levar a errar, de acordo com as minhas dificuldades que vão me levar a errar. O dom de palavra de ciência me leva além, a entender a raiz daquele mau humor do marido, me leva a entender a raiz da irritação daquela criança, a raiz daquele mau comportamento do meu filho, a raiz daquela irritação da minha mãe, da minha colega, da minha amiga. Estão conseguindo entender? Próximo dom. A gente vai ter o dom de fé e milagres. E aqui no dom de fé e milagres, esse estudo de fé e milagres está muito legal. É uma passagem de Josué, que Josué, ele estava com um exército pequeno para enfrentar um grande exército. E Deus falou para ele, vai meu filho, coragem e vai. Humanamente falando, era impossível Josué vencer, mas pela fé ele obedeceu. Pela fé ele caminhou. E porque ele acreditou e ele foi com um número reduzido de pessoas, de guerreiros, ele foi lutar. E porque ele acreditou, ele viu um milagre que até o sol parou. Assim é na minha vida e na sua vida. Os milagres, o mesmo Deus que operou milagres lá nesse tempo dos discípulos e dos apóstolos e no Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Então por que hoje eu não estou vendo tantos milagres, Juliana? Porque a fé daquele povo não é a mesma que a nossa. Agora, se é o mesmo Deus que operou todos os milagres do Antigo e do Novo Testamento, o mesmo Deus que operou todos os milagres que nós vemos aqui, que multiplicou os pães, que fez Pedro andar sobre as águas, que fez o sol parar, é o mesmo. É o mesmo. Então, por que eu não estou vendo milagres hoje? Porque a nossa fé esmoreceu. A nossa fé esmoreceu. Naquela época, o coxo lá, o paralítico, foi pedir esmola para Pedro. E ele disse, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Porque Pedro sabia, ele acreditava em quem era Jesus. Então, o dom da fé é você acreditar acima de tudo, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que os seus instintos humanos não acreditem, a sua fé precisa te levar além. Se Deus está dizendo para mim, para você, minha filha, coragem, não tema, vá, então vá, porque Josué viu o sol parar. E eu e você podemos também ver todos os milagres acontecerem na nossa vida. Esse é o dom da fé. E porque Josué, pela fé, acreditou, Deus salvou todo um povo. Porque não é um dom que é meu, mas eu coloco para o outro. Se eu e você acreditarmos, Deus salvará toda a nossa família. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. A fé nos leva a caminhar. E nessa caminhada, Deus opera curas,
milagres e prodígios, tá bom? Qual que é a diferença do dom de cura para o dom de milagres? A cura é quando Deus realiza uma cura que talvez pela medicina ele também faria, né? Uma vez Padre Léo falou que uma mãe foi falar: padre, reza pelo meu filho, né? Preciso tanto, meu filho tá precisando tanto. E aí o Padre Léo virou pra ela e falou assim: ok, mas você reza pelo seu filho? Ai, padre, eu não tô rezando. Aí ele respondeu: então eu também não vou rezar. Porque pai e mãe têm dom de cura por excelência. Então eu e você precisamos rezar pelos nossos filhos, impor as mãos sobre eles e rezar quando eles estiverem com alguma enfermidade, quando eles estiverem doentes, quando eles estiverem ansiosos, quando eles estiverem muito desobedientes, quando eles estiverem agitados. Precisamos rezar. Então o dom de cura é quando pela medicina, por outros meios, aquela cura também aconteceria, mas Deus, pela sua graça, antecipa pela fé e pelo dom de cura, né? O dom de milagres não, o dom de milagres é aquilo que não tem como ninguém fazer, né? Então, por exemplo, assim, um paralítico andar, não tem como, né? Não vai andar. O sol parar? Não vai parar. Então, aquilo que não tem mais jeito, aí é o dom de milagres. Tá bom? Depois nós temos o dom de discernimento dos espíritos, e esse dom ele é muito necessário. São João da Cruz nos ensina que nós temos 3 inimigos: o demônio, o mundo e a nossa própria carne. Esses são os nossos inimigos. Então nós vamos precisar discernir aquilo que acontece no nosso cotidiano ali na nossa vida, se aquilo é uma ação do demônio, do mundo, da minha carne, ou se é de Deus. Então o dom do discernimento dos espíritos, ele me ajuda a discernir aquilo que é do bem e aquilo que é do mal, aquilo que é do demônio, aquilo que é do meu humano, aquilo que é da minha carne. Entendem? Então, quantas vezes nós somos enganadas porque não percebemos a malícia e o mal das pessoas e das coisas? Ou quantas vezes é alguma coisa de Deus, do Espírito Santo, e nós também não estamos ali entendendo que ali é uma ação divina e acabamos dizendo não para aquilo, né? Então, o dom do discernimento dos espíritos, ele nos ajuda ali a fazer essa peneira e a entender: isso é uma ação divina, isso é uma ação demoníaca. É como Jesus lá com Pedro, né? Quando ele pergunta: Pedro, para você quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Aí ele diz: feliz és tu, Simão, né? Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E aí, ao mesmo tempo, quando ele começa a falar dos sofrimentos dele, Pedro diz: não, que o Senhor não passe por isso. E aí Jesus responde: afasta de mim, Satanás. Então ali Jesus ele consegue identificar quando Pedro fala pelo Espírito e quando Pedro fala pelo maligno. Então ele consegue entender o que é de Deus e o que não é de Deus. No nosso estudo, eu peguei uma passagem de Atos dos Apóstolos, onde uma mulher que tinha um espírito de Pitão, ela vai gritando. Deixa eu pegar aqui, para eu falar bem certinho para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Atos 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo e a nós gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Então, Juliana, mas essa escrava não estava falando nenhuma mentira, ela estava gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Então, o que ela estava dizendo era verdade. Só que Paulo, ele não buscava a recompensa e os elogios e as honras deste mundo. E porque ele não buscava isso, ele conseguiu perceber que, embora aquilo que ela dissesse era uma verdade, aquilo não vinha de Deus. Por quê? Porque ela estava dizendo uma verdade para que todo mundo acreditasse nela e depois ela viesse com as suas adivinhações e fizesse lá
todas as coisas ruins que ela já estava fazendo, que o espírito de Pitão já estava fazendo. Então aqui o discernimento dos espíritos nos mostra que Paulo, ainda quando estava sendo elogiado e exaltado, ele mandou aquele espírito ficar quieto, porque ele entendeu que aquilo não vinha de Deus. Então aqui algumas coisas que nós precisamos pensar. Para eu ter o dom do discernimento dos espíritos, eu vou precisar estar livre ali da busca pelo reconhecimento e pela afirmação deste mundo. Porque muitas vezes o espírito mau, ele se aloja por trás desses elogios e desses gracejos para nos enganar. Então o dom do discernimento dos espíritos, ele nos ajuda a entender, a identificar o que vem de Deus, o que vem do mundo e o que vem do maligno, tá bom? E nós precisamos muito deste dom para orientarmos os nossos filhos. Nós não podemos orientar os nossos filhos tendo por critério nós mesmas. Eu gosto de fulano e eu não gosto de fulano. Eu gosto disso e eu não gosto disso. Não, eu preciso orientar os meus filhos diante do dom do discernimento dos espíritos. Isso vem de Deus, isso vem do maligno, isso vem do mundo. É assim que nós precisamos agir com os nossos filhos, com o nosso esposo e com todas as pessoas ao nosso redor. Senão, nós vamos pegando aquilo que é de Deus e dizendo que é do mundo, pegando aquilo que é do mundo e dizendo que é de Deus, pegando aquilo que é do maligno sem nem perceber que é do maligno, e aí vira toda essa confusão. E por último, o dom de línguas, que é o dom quando o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar e não sabemos pedir como convém. Esse dom de línguas, ele é muito comum nos grupos carismáticos, da renovação carismáticas, em alguns grupos de oração que seguem ali essa linha mais carismática. Esse é um dom muito usado, muito comum, que é a oração em línguas. Tem a interpretação de línguas, por quê? Porque o dom de línguas ninguém entende. As pessoas não entendem, os anjos não entendem, os santos não entendem, somente Deus entende. Então, quando Deus quer que aquela oração em língua seja revelada, ele suscita em alguém esse dom de interpretação das línguas. Então, o dom de línguas é o Espírito que vem em auxílio à minha fraqueza para que eu reze em gemidos inefáveis, é o que a palavra de Deus nos diz, com gemidos inefáveis. Então, ninguém entende. E para orar em línguas vai precisar ter uma humildade, porque você não sabe o que você está falando, mas Deus entende o que você diz. Então, quando Deus deseja, ele levanta alguém para interpretar aquilo que está sendo dito na oração em línguas. E o dom de profecia é falar em nome de Deus. É o profeta, é aquele que anuncia, é aquele que é tão íntimo do coração de Deus, que é enviado a revelar aquilo que está no coração do Senhor. Então, o quanto nós precisamos no dia de hoje sermos profetas do Altíssimo, profetas do Senhor, mulheres que são íntimas de Deus, que conhecem o Senhor e que falam, mas não falam por si mesmas, mas que falam por Deus, em nome de Deus. Esse é o dom de profecia. Então, quando nós pensamos nos dons, a primeira vez que eu estudei sobre os dons carismáticos foi dentro da Missão em Cheios. Eu aprendi toda a minha base, a minha primeira base, eu adquiri toda na Missão em Cheios. Eu fui missionária durante 10 anos e eu louvo muito a Deus porque eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Mas hoje eu compreendo os dons carismáticos um pouco além. É como se nos meus primeiros estudos eu usasse esses dons somente ali quando a gente estava reunido no curso ou no retiro. E não, os dons carismáticos é para que eu possa usar com os meus, na minha casa, na educação dos meus filhos, no meu matrimônio, entendendo ali, orientando, acolhendo, exortando, edificando. Claro que se você participa de alguma comunidade, se você é membro de algum grupo, de alguma comunidade, óbvio que você vai usar esses dons também na sua comunidade, mas eu quero trazer um outro olhar para você. Esses dons carismáticos são dons que Deus colocou dentro do meu coração e do seu coração para nós usarmos
para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos funcionários, para aqueles que caminham conosco, para aqueles que estão à nossa volta. O problema da maioria dos relacionamentos de hoje é porque cada um busca somente a si mesma. As pessoas vão buscando nos seus relacionamentos saciar uma sede de amor que está aqui, e os relacionamentos não são para isso. Nós vamos saciar essa sede de amor que nós temos em Deus, porque nas relações que nós temos, relação conjugal, relação de maternidade, relação de amizade, não é para que você cure a sua sede de amor, é para que você transborde amor e seja um eficiente instrumento nas mãos de Deus. Deus, ele quer que eu e você sejamos mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que são instrumentos, mulheres que não ficam procurando migalhas nos relacionamentos, migalhas de amor, porque já encontrou com todo o amor que é Ele. E então, como eu estou plena desse amor, eu consigo ser um eficaz, um eficiente instrumento nas mãos de Deus nos meus relacionamentos, porque eu terei a palavra certa, porque eu vou enxergar além do sintoma, porque eu vou ser uma mulher que fala em nome de Deus, que edifica em nome de Deus, que acolhe, que compreende, que profetiza, que tem uma palavra certa, que tem um olhar atento, compreensivo, e que também ali, pela sua fé, leva essa salvação, essa cura e esses milagres que tantas famílias precisam. Vindo trabalhar, nós estávamos rezando o terço e uma das minhas intenções foi pela restauração das famílias. E a Aninha me perguntou o que é restauração das famílias. Eu falei, filha, as famílias estão doentes. Então a mamãe está pedindo para que a Virgem Maria restaure. Os relacionamentos estão doentes e nós não vamos restaurar o nosso casamento, nós não vamos restaurar os nossos filhos, nós não vamos restaurar a nossa família se nós também estivermos doentes. Precisamos buscar a nossa cura para que, através da cura que Deus realiza em mim, eu e você possamos ser instrumentos de cura para todos aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Essa é a nossa última aula do Espírito Santo. Segunda-feira nós começaremos uma linda caminhada com Santa Rita de Cássia. Mês de maio é o mês dela, é o mês da Virgem Maria, é o mês das mães, é o mês do meu aniversário e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Que você pense sobre tudo isso que nós conversamos hoje, sobre a sua missão de ser um poderoso instrumento de Deus, a começar da sua casa e da sua família, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.